Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista, fundador da Saúde 4 Vezes e da comunidade Inovação em Saúde. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do ExpertCast, que tem apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No último episódio, eu tive o prazer de receber dois amigos, a Carol Canaan, que é médica pediatra, especialista em inovação e dados, e coordenadora de prática médica do Hospital Israelita Albert Einstein. E o Tiago Ligori, que é médico cardiologista, PhD pela USP e especialista em empreendedorismo pela Universidade de Stanford. Os dois, assim como eu, fazem parte da comunidade Inovação em Saúde, que congrega diversos nomes relacionados ao tema aqui no Brasil e no mundo, com o objetivo de disseminar inovação em saúde para o máximo de pessoas. Na primeira metade do nosso episódio, a Carol e o Tiago falaram bastante da importância da construção e desenvolvimento de uma marca pessoal forte e consistente. Nós também abordamos a evolução desse tema ao longo dos últimos anos e como cada vez mais é relevante, não só para o médico, mas para qualquer profissional de saúde, construir e desenvolver a sua marca pessoal, fazendo com que informação de qualidade chegue a outros colegas e também aos pacientes. No episódio de hoje, nós vamos continuar abordando esse tema, mas vamos falar um pouco mais também sobre a trajetória dos dois, Tiago e Carol, em inovação e empreendedorismo na saúde. Então sejam bem-vindos novamente, Carol e Tiago. Prazer estar aqui com vocês. Gostei muito da nossa primeira conversa, aprendi bastante com os dois aqui que construíram muito bem suas marcas pessoais, têm as suas páginas no LinkedIn já muito desenvolvidas, com postagens frequentes, comentários de diversas pessoas. Bem, um ótimo local para conhecer os dois e para aprender com essa disseminação de informação de qualidade. Parabéns, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo e um prazer ter os dois aqui de novo. Obrigada, Gustavo. Prazer estar de volta. Valeu, Gustavo. Vamos para mais uma, isso aí. Vamos lá, e aí agora eu vou ouvir de vocês dois um pouquinho mais sobre essa trajetória como empreendedores, né? São dois médicos jovens que saíram ali do lugar comum, né, de médico cardiologista, médico pediatra, e não só construíram e vêm desenvolvendo suas marcas pessoais, como também tem uma iniciativa muito bacana no campo de empreendedorismo. Então eu vou começar aqui hoje com o Tiago, para ele contar um pouco como é que foi essa trajetória, uma formação em empreendedorismo por aquela que, se não for a principal universidade para isso, é uma das principais do mundo, que é Stanford, e como que a sua visão como médico, como profissional de saúde, foi sendo transformada a partir disso. Boa, Gustavo, obrigado pela pergunta. E eu vou começar, talvez, trazendo uma informação que eu acredito muito, que eu entendo que os profissionais da saúde hoje no Brasil e no mundo, hoje nós temos um problema na nossa formação. Nós não somos preparados para sermos empreendedores ou para desenvolver nossas habilidades interpessoais, que são chamadas de soft skills. Isso gera uma série de consequências para a gente ao decorrer da nossa carreira profissional. Então, eu acabei procurando essa formação de forma externa, mas eu estou muito empolgado em ver muitas faculdades, inclusive a do Einstein aqui, que está do meu lado, representada pela Carol, mas muitas faculdades e universidades de medicina já começando a trazer esse olhar de que todo profissional da saúde, né, nós trabalhamos muito de forma autônoma também, principalmente agora com a pejotização da saúde que a gente está passando. Então, todo profissional, ele é um empreendedor por si só. À medida que você abre o seu consultório, sua prática clínica, você precisa ter conceitos básicos, tanto algumas coisas mais técnicas, como de habilidades interpessoais. Vou dar um exemplo mais prático, né? O profissional da saúde, ele precisa entender como é que ele contrata um contador, como é que ele faz uma análise financeira mínima da sua clínica, questão de sustentabilidade. Se você vai cobrar X reais por uma consulta e você consegue atender 50 consultas por semana, essa conta fecha no fim do dia, vale a pena você abrir o seu consultório. Por outro lado, habilidades interpessoais. Então, questões como empatia, trabalho em equipe, comunicação, que às vezes a gente acaba carecendo muito desse olhar dentro, não só da nossa formação, mas do nosso dia a dia, né, como profissionais da saúde, em que a gente é sempre avaliado com olhar técnico, né? Esse cirurgião, ele fez a performance correta na cirurgia?
Tudo bem, mas um outro lado disso é ele conversou com a família de forma adequada, ele conseguiu passar com clareza para o paciente o que foi feito, ficou alguma dúvida, deixou claro os riscos que esse procedimento representava para o paciente. Então, eu vejo com bons olhos tanto programas e formações para que o profissional da saúde consiga trazer esse olhar mais técnico de gestão em saúde, inovação, e também olhando para habilidades interpessoais. Eu acho que esse é um ótimo primeiro passo assim, para a gente conseguir sair um pouco da nossa bolha técnica, que ainda é o mercado de saúde. Legal, legal. Você foi citando algumas coisas aqui, eu me lembrei do primeiro episódio em que vocês dois falaram, olha, todo médico, profissional de saúde é já de natureza um empreendedor. E ao mesmo tempo isso que você diz aqui é perfeito, né? A gente aprendeu bastante sobre oftalmologia, sobre cirurgia cardíaca, mas a gente não aprendeu, pelo menos lá na minha época, né? Já tenho 25 anos de formado, não aprendi nada sobre gestão de consultório, soft skills, como se comunicar com os pacientes. E no nosso mundo agora, em que inteligência artificial e outras inovações estão ficando cada vez mais frequentes, esses vão ser os grandes diferenciais para uma médico em relação aos seus colegas, né? Então, eu queria ouvir a Carol agora também, para ela contar um pouco dessa trajetória como empreendedora e quais foram essas principais oportunidades, né, ao longo desse caminho, as barreiras também que você presenciou, como é que as superou, acho que até para quem está nos ouvindo, e depois, Thiago, se quiser pode complementar, que recado vocês deixariam de novo aqui para as jovens, para uma jovem Carol que está ali, poxa, eu sou médica e eu tenho vontade de aprender, por onde eu começo? Como é que foi a sua trajetória? Interessante que eu também fiz uma parte da formação em Stanford, né? E eles, de uma certa maneira, não têm vergonha de se vender. E nós, no Brasil, nós ainda temos esse receio, né? Assim, virou blogueirinha, né? Virou... Eu escuto isso bem frequentemente, tá? A gente também, né, Ti? Todo dia eu recebo isso de algum lado. Eu escuto isso bem frequentemente. Desculpa, Carol, porque aí eu vou aproveitar um gancho. A minha própria filha, né, de 7 anos, eu estava falando um dia com ela, uma coisa médica, ela falou, mas você não é mais médico. Eu falei, não, eu sou médico, eu posso falar disso porque eu sou médico. Você não é mais médico. Eu falei, então que eu sou o quê agora? Você faz podcast. Então eu virei um podcaster também. Desculpa, Carol, você pode... Não, é isso. E eu acho que o mais interessante disso tudo é que a visão pejorativa do blogueirinha, do podcaster, youtuber, é das pessoas mais velhas. Porque eu tenho certeza, até porque eu sou pediatra e converso muito com as crianças, de que ela fala, o meu pai é podcaster com o maior orgulho. Sim, ela gosta. Porque eles querem ser isso. Porque a geração alfa, saiu uma pesquisa também liderada pela WGSN, que 57% da geração alfa quer ser digital influencer. Então, essas pessoas estão vendo o futuro. Elas estão vendo o futuro que vem do futuro. Nós estamos vendo o futuro que está vindo do passado, né? É isso, então, muito bom. Esse é o cenário. Mas, voltando no nosso ponto central, nós como brasileiros, o médico brasileiro, ele precisa perder essa vergonha, né? Porque não é demérito nenhum você publicar nas redes sociais um conteúdo relevante, baseado em ciência, que vai apoiar outros médicos ou outros pacientes, né, nas suas jornadas como pacientes, né? E eu vejo isso ainda mais intenso nas mulheres, né? Eu gosto de dizer lá no Einstein que, na verdade, o meu melhor cargo é ser a líder do grupo Equidade de Gênero, né? Então, essa é minha atividade pro bono, mas eu digo que esse é o meu melhor cargo. E eu converso com muitas mulheres, não apenas as médicas, né? E eu percebo um receio de se posicionar na rede social, né? Mas ao passo que elas se posicionam, elas alcançam outros contatos que as permitem ascender em suas carreiras, né? E no final dessa jornada, aquela produção de conteúdo levou a uma independência financeira da mulher. E isso faz com que ela tenha mais autoestima, ela cuida melhor da sua saúde, ela vive melhor, ela tem uma saúde melhor, né? Então, nessa jornada final, é saúde ainda.
Então, o post, no final de tudo, leva à saúde, principalmente quando a gente pensa em como as mulheres estão se posicionando e engajando nas redes sociais, né? Então, eu vejo que nós temos no Brasil a oportunidade de ler o jornal do amanhã, né? Então, se lá nos Estados Unidos, eles nessa faculdade, nas outras também, né? Sabem se vender, sabem se posicionar para promover as suas empresas, os seus produtos, ou até mesmo a si mesmo, né, dentro desse mercado de creator economy, nós aqui também temos a oportunidade de fazer isso, né? Muito bom. Posso só fazer um parênteses, Deve, Gustavo? com certeza. Olha que interessante, né? A gente está falando, a gente sai de marca pessoal, mas a marca pessoal não sai da gente. A gente gosta muito desse tema, já estamos lá de novo, mas hoje o Brasil tem 1 milhão de influenciadores, né? Influenciador é uma pessoa que tem hoje acumulado mais de 10 mil seguidores nas suas redes sociais, é considerado um influenciador. E o Brasil é um dos países que mais tem influenciador digital e em que, quando 2 avaliações importantes que foram feitas, depois eu posso puxar a referência para vocês, a primeira é, o Brasil é um dos países em que a decisão de compra é mais influenciada por um influenciador digital, se não me engano é algo como 60% a 70% da tomada de decisão de compra tem alguma influência de um influenciador na hora da pessoa ir lá e comprar um produto ou serviço. E o segundo é, fizeram uma pesquisa na Inglaterra, num colégio, assim, ensino fundamental, e mostrou que a profissão número 1, que as crianças, os adolescentes querem ser, é influenciador digital. Então, só para dar esse parênteses. Mas um outro ponto que eu queria trazer em relação a isso é, eu tive o prazer de ter algumas interações com o professor Adib Jatene, que foi um dos maiores médicos assim da história do Brasil, foi ministro da Saúde, e eu interagi com ele em algumas oportunidades no Hospital do Coração, ele era o diretor-geral. E olha que interessante, né? A influência, antes dela ser digital, ela era analógica. Então, todo mundo queria saber qual que era a tesoura Kelly que o Adib Jatene usava na cirurgia dele. Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre está influenciando as pessoas a tomar algum tipo de decisão. Então, por que a influência digital é muito diferente disso? Né? Ela já é realidade para a geração Z, por exemplo, mas ela já está permeando a nossa sociedade há muito tempo. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma da influência digital e ver isso com maus olhos, né? Tentar enxergar que isso, na verdade, é uma forma de se posicionar como qualquer outra. Então, quando você está num grupo, numa reunião clínica, com outros colegas profissionais de saúde e você fala alguma coisa, você está transmitindo aquilo ali de alguma forma. A diferença é que na rede social você está com um megafone na mão. Então você tem que tomar até um pouco mais de cuidado. Mas no fim do dia, você está transmitindo informação e influenciando pessoas. Né? E isso que vocês dois trouxeram é interessante porque eu estava lembrando aqui, enquanto vocês iam falando, aí da Grécia Antiga, dos filósofos. Estava lembrando do Marco Aurélio e Meditações, que é um livro fantástico. Eles certamente seriam influenciadores digitais hoje. É que eles eram influenciadores analógicos, como você trouxe agora, naquela época. Mas foi se criando esse termo pejorativo, né, do blogueirinha, ou o podcaster, o youtuber, né? Então, porque talvez tenham muitos no Brasil, mas mais do que isso, porque tem muita gente produzindo conteúdo de baixa qualidade ou de péssima qualidade. E é o que a gente falou no primeiro episódio, né? Quanto mais pessoas aqui, como a Carol e o Thiago, a gente estiver produzindo bons conteúdos, melhor. Então, que haja mais Thiagos e Carol, né? Caróis, notícia esse plural, né, Carol? Que haja mais Carolines, Thiagos por aí, produzindo conteúdos de ótima qualidade. A gente realmente precisa. E aí vou voltar aqui com a Carol, a gente falou dessa formação, do empreendedorismo e o Thiago também, tá? A mesma pergunta vai para os dois aqui. Eu queria saber as lições mais valiosas que vocês aprenderam ao longo dessa carreira de liderança e inovação na saúde. Então, Carol começa, depois passa para o Thiago também. O que vocês lembram assim que ficou e que vocês gostariam de passar aqui para quem está nos ouvindo? Eu entendo que demora muito para a gente ter uma carreira de sucesso do dia para a noite. E a reputação, ela vai sendo construída aos poucos, né? Ela é dia após dia. E no final, a influência digital, ela é influência. O líder, ele não lidera por cargo, ele lidera por influência. Então, de uma certa maneira, a gente, nessa era digital, não precisa ser uma liderança formal para
exercer uma liderança sobre os outros, né? E aí aqui pensando num ponto de vista positivo, né? Liderar as pessoas para cuidarem melhor de suas saúdes, para fazerem os seus exames preventivos, enfim. Então, é uma consistência, né? Então, eu entendo que a maior lição é a consistência, é zelar pela sua reputação, é fazer bons contatos, né? Porque dizem que networking não é quantos contatos você tem na sua agenda, é quantos te respondem quando você liga ou manda mensagem, né? Então, construir esse relacionamento com as pessoas, isso também leva tempo, né? Mas persistir nessa jornada com consistência é o que leva a um bom resultado no final. Muito bom. Eu vou passar para o Thiago também para complementar isso, porque, Thiago, a gente estava falando, acho que são mais de 30 mil seguidores no LinkedIn, é isso mesmo, Thiago, agora? Quase, 29 mil, chegando lá. No momento, já vai ser 30 mil. No momento desse você vai sair do podcast aqui, já passou de 30 mil. E aí o pessoal acha que assim, pô, mas o cara, né, escreve ali, tem 30 mil, parece que foi da noite pro dia, né? Isso que a Carol traz, que aqui é consistência, é um trabalho, é dedicar... Ó, Thiago, vamos ver se eu aprendi bem lá com a mentoria. É dedicar pelo menos 1 hora por dia, Boa, todos os dias, é produzir bem, é ver se aquela postagem foi bem, se não foi bem, se está impactando positivamente as pessoas. Conta para quem está nos ouvindo aqui, Thiago, um pouquinho mais, assim, lições mais valiosas que você aprendeu ao longo desse tempo. Vou tentar fazer um apanhado geral mais macro, que eu acho que é legal trazer principalmente nessa segunda parte, olhando para empreendedorismo e inovação. Então, eu falo de um lugar, assim, de quem começou a vida profissional como médico, fiz a minha residência em clínica médica e cardiologia, e o primeiro grande aprendizado que eu quero passar, Gustavo, primeiro para as pessoas de saúde existe um mundo gigantesco no mercado de saúde fora da assistência. E eu passei pela mesma situação que você passou. Recentemente eu tive no Einstein fazendo uma palestra para o corpo clínico e eu fiz uma pergunta assim, de corpo aberto, sem armadura total para todo o corpo clínico. A gente estava falando sobre inovação. Falei, pessoal, eu parei de atender pacientes há 5 anos. Vocês acham que eu sou médico ainda ou não? O que vocês acham? E estava todo o pessoal da velha guarda do Einstein lá. 98% falou, não, você ainda é médico. Então, até para tua filha também, que acha que você é podcaster. É que o meu problema é que eu sou radiologista, então eu sempre sofri entendi. Com isso, né? De já você começou, não é médico, então já começou na tela. O meu já vem lá de trás, Entendi. É mais complexo. Então, acho que o primeiro aprendizado que eu tive, aí um pouco da trajetória bem resumida, eu fui médico assistencial, trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas, Sírio-Libanês, Samaritano, e aí, meados de 2016, eu fiz uma transição de carreira, indo para a área de gestão, inovação e tecnologia em saúde. Trabalhei como advisor na MedPass, fui diretor médico da Pipo Saúde por 5 anos, e agora estou começando um projeto novo, que é um copiloto médico chamado Turi. Grande experiência eu tinha muito medo de sair da parte assistencial e eu não sabia o que tinha do outro lado. E eu sempre tive um receio muito grande. O primeiro aprendizado que eu tive foi pessoas médicas ou profissionais da saúde que entendem o de cuidado ao paciente, elas têm um grande espaço de mercado e crescimento fora da área assistencial. E é que eu estou falando indústria farmacêutica, startups, empresas de telemedicina, de jornada de cuidado. Existe um mundo, assim, home care, existe um mundo gigantesco fora do que a gente entende, né, que os médicos entendem como saúde. Existe um guarda-chuva muito maior, que é o mercado de saúde, que tem muitas oportunidades para quem quiser explorar e se aperfeiçoar. Esse foi um grande primeiro aprendizado. Vou falar 3 no total, 2 relacionados à gestão e 1 no final de marca pessoal. Segundo aprendizado, um gestor, e aí eu entendo que todo médico é gestor barra empreendedor, ele é tão bom quanto o output do seu time. Ou seja, muitas vezes a principal habilidade que você tem que desenvolver na área de gestão é gerir pessoas. Você pega, por exemplo, uma empresa como a Pipo, 80%, 90% do nosso custo é folha de pagamento, são pessoas. No fim do dia, você tem um grupo de pessoas que você vai contratar e você vai trazer para colaborarem com você, alguns nos tornar sócios também, e dentro desse ecossistema, qual é o seu valor? É fazer com que essas pessoas se sintam bem, criar uma cultura sólida e que essas pessoas possam prosperar e entregar o melhor do seu resultado. Esse é um papel do grande líder. Eu não tinha essa percepção, Gustavo, quando eu comecei a trabalhar com isso. Eu achava que era muito mais sobre mim, sobre o que eu fazia, sobre o que eu montava, e não é. No fim do dia, é como eu consigo criar um espaço que as pessoas possam fazer o melhor do que elas sabem fazer.
E aí o terceiro grande aprendizado nessa jornada é esse olhar para a marca pessoal. Eu acho que durante muitos anos eu negligenciei a minha marca pessoal de 2016 até 2020, 2021, e eu comecei a perceber que eu estava ficando para trás, que eu tinha muitas habilidades técnicas, eu era um profissional que tinha um bom currículo, eu tinha bastante experiência prática, eu sabia sobre gestão, mas 90% das pessoas que estavam ao meu redor não sabiam desse meu conhecimento, dessas minhas habilidades. E eu acho que isso mudou profundamente, à medida que eu comecei a me posicionar, comecei a criar conteúdos de qualidade, seja no LinkedIn ou até na newsletter, que é uma outra forma também que o profissional pode se posicionar, você começa a ver que começa a girar uma roda invisível, que é uma roda de rede de contatos, de pessoas que também têm habilidades de reconhecimento. Eu participei recentemente, fui dar uma palestra no evento que é o RIS, um dos maiores eventos de inovação em saúde, e não tem coisa melhor do que você andar 5 minutos no evento e 10 pessoas te pararem e falarem assim, pô, eu vi o que você escreveu sobre o Nubank ser um hospital, eu vi o que você falou sobre telemedicina 3.0, eu li o que você falou sobre tal coisa. Então, você começa a colocar suas ideias para fora de forma despretensiosa e o resultado, ele pode ser algo que muda completamente a sua carreira e transforma a sua vida. Então, esse foi um grande aprendizado, o terceiro grande aprendizado que eu tive. Poxa, excelente. Eu tô lembrando também, enquanto vocês falam aqui, Tiago, filho de médico, e não sei como foi até a reação do seu pai depois de mim, meu filho, você vai deixar... Virou blogueirinho. Você vai deixar de ser médico, né? Meu pai também médico. Meu pai, acho que se perguntarem para ele, o que Gustavo faz? Eu não sei. Gustavo cada hora inventa uma coisa ali. Então, mas interessante, né? E eu tenho também outros amigos médicos que falam, não, eu não quero que meu filho faça medicina. Porque estão com aquela visão de, mas por quê? Não, a medicina está cada vez pior, as operadoras... A visão da medicina assistencial. Eu discordo também dessa parte, eu acho excelente, mas mais do que isso, né, como o Tiago está trazendo, uma carreira super abrangente, assim como outras carreiras da área de saúde, podem permitir que você seja... Vou lembrar ali da comunidade de inovação, eu acabo conversando com muita gente, acho isso muito bacana, né? Conhecendo muita gente. Puxa, o Fábio é Managing Director do Bank of America Brasil, é médico. E hoje virou, não hoje, já tem um tempo que ele foi totalmente para o setor financeiro, mas tem todo o conhecimento de médico. Quando ele avalia uma empresa de saúde, vai ser uma das melhores pessoas do mercado financeiro para avaliar uma empresa de saúde. O Cláudio, que está em Paris agora, é o Scientific Director de um grande fundo de investimentos europeu, e ele não é médico, ele é também profissional de saúde, da área biociências, e está ali expandindo os horizontes, né? Então, isso que você traz é não só a construção da marca pessoal, mas seguir uma carreira de empreendedorismo. A medicina, assim como outras aqui do nosso setor, se tornaram carreiras muito mais amplas do que eram um tempo atrás. Sabe com quem a gente precisa aprender, Gustavo? O pessoal da saúde, com os engenheiros. Exato, sabe por quê? É isso. Um engenheiro mecânico, ele faz a sua formação na faculdade, ele sai de lá, faz uma especialização em tecnologia da informação, vira um engenheiro de software, vai trabalhar numa empresa de tecnologia na Califórnia. Então, olha como o engenheiro ele tem já essa percepção de que, olha, eu sou engenheiro, mas assim, o leque de opções do que eu posso trabalhar é infinito. Ou vão para a saúde, né? O Sami, por exemplo, é CEO da Porto Saúde hoje, é engenheiro. O Luiz De Luca, que esteve aqui com a gente, é engenheiro. Para citar dois que me vieram aqui de bate-pronto, tem vários outros também que estão no setor de saúde. Então, mesmo Estados Unidos hoje, 9% dos estudantes de medicina estão fazendo ao mesmo tempo uma segunda carreira. Engenharia é uma delas, engenharia biomédica, teologia, para conseguir ter mais soft skills ainda para falar com os pacientes, direito, saúde pública. Então, vai ficando cada vez mais abrangente, e é isso que a Carol tinha dito aqui no primeiro, né? Todo médico é, por natureza, um empreendedor. A gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso segundo episódio, e aí eu vou pegar com os dois, vou começar pela Carol, a visão... Gostei do que você citou aqui, o Silvio Meira fala bastante isso, né? O futuro vem do futuro. É dele, então, maravilhoso. Olhando para o futuro da saúde, que vem do futuro, das startups médicas, dessa visão de vocês de inovação e empreendedorismo, quais tendências vocês acham mais interessantes para quem quer empreender em saúde? Eu tenho uma opinião pessoal, porque eu sou pediatra, né? Mas nós estamos percebendo que é muito mais caro fazer behavior changing de adulto, né? Então, eu
acredito verdadeiramente que as inovações para a pediatria, elas têm um potencial enorme nas próximas décadas, né? Porque se nós cuidarmos da criança e ensinarmos elas a se engajarem nas suas próprias saúdes desde o início, a gente não vai precisar convencê-las na vida adulta que elas precisam emagrecer, que elas não podem fumar, que elas não podem beber, enfim. Então, eu realmente acredito nas inovações voltadas para a pediatria como o grande cenário desse futuro que vem do futuro. Interessante, né? Pensando em medicina preventiva, que todo mundo fala e quase ninguém faz, deveríamos começar mesmo pelos nossos jovens, né? Então, eu citei aqui o episódio, aí a parte ruim das mídias sociais, tem inúmeras qualidades, como a gente citou aqui hoje, mas essa fixação de vários jovens na mídia social, por que não transformar isso? E até quando eu escrevi um texto sobre o assunto que saiu na Folha, eu citei o Duolingo como... E o Thiago também já escreveu um texto sobre o Duolingo, se não me engano, né? Citei o Duolingo como algo bom para as crianças que estão ali. Poxa, está aprendendo línguas usando um iPad, usando o celular. Então, acho muito interessante esse ponto que você traz, Carol. Agora eu quero ouvir o Thiago. Tendências que você enxerga aí para o futuro. Para o profissional da saúde, eu vejo um profissional cada vez mais trabalhando em equipe de forma colaborativa. A gente passou primeiro por uma fase em que o médico era um semideus, né? Principalmente os neurocirurgiões que estão nos ouvindo agora, que praticamente vão levitando pelos corredores dos hospitais. Eu acho que a gente conseguiu mudar isso, né? A gente vê cada vez mais serviços que têm visita multidisciplinar, interação e colaboração entre profissionais de diferentes áreas, e eu acho que isso vai aumentar. Então, o profissional ele tem que começar desde cedo a se preparar e entender que ele é parte de um todo. E que, por mais que a caneta do médico tenha muita influência no mercado de saúde, quando a gente olha para o cuidado, ele faz parte de um todo muito maior. Ele deveria ter mais consciência disso. Então, para os novos profissionais que estão entrando no mercado, menos ego e mais trabalho em colaboração. Acho que talvez é uma tendência para o futuro. O uso de tecnologias, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial. Essas ferramentas, eu acho que elas vão transformar bastante o cuidado em saúde. E o profissional de saúde, ele vai ter que entender como essas soluções funcionam. Ele não precisa saber montar, mas ele tem que entender como elas funcionam, até para dialogar com elas. Por exemplo, hoje no pronto-socorro do Hospital Albert Einstein, se você vai lá e faz um raio-x do pulmão, uma primeira avaliação é feita por algoritmo de IA. Então, o médico que está recebendo isso já recebe um pré-laudo, uma pré-informação de como está essa pessoa. Só que se a informação que vier não for correta ou ele tiver alguma dúvida sobre a veracidade, ele tem que saber como essa plataforma chegou nessa conclusão, até para poder contestar. Então, acho que são duas grandes macro tendências ali, olhando para o profissional da saúde, como ele precisa se preparar. Quando a gente olha o mercado como um todo, eu acho que uma tendência muito forte para um cuidado cada vez mais digital. Então, a gente está vendo uma curva exponencial, uma para cima de usabilidade desses produtos digitais, softwares, ferramentas e dispositivos. Então, sejam anéis, smartwatches, monitores remotos, então um aumento. E, ao mesmo tempo, uma diminuição do custo. Então, hoje, já é possível no Brasil hoje você ter pacientes que recebem algum tipo de dispositivo de monitoramento para ficar em casa e voltar. Isso não era possível 5 a 10 anos atrás. Então, o custo tem diminuído, a aceitação tem aumentado. A gente passou por um exercício forçado do uso da telemedicina durante a pandemia, mas mostrou para as pessoas o potencial do cuidado digital. Então, acho que isso tende a aumentar também. Grandes tendências aí para o mercado. Gostei muito do primeiro ponto, essa visão colaborativa, de trabalho em equipe. E volto um pouco para o que a gente tinha falado também na primeira metade, que é esse trabalho ali do humano junto com tudo que a gente tem de tecnologia. Então, muito interessante cada vez mais trabalharmos em equipes multidisciplinares. Parabéns, Carol, pelo trabalho liderando da equidade de gênero, muito bacana, né? Que a gente tenha mais grupos assim, mais pessoas se engajando para essas formas de trabalho. Então, eu queria, de novo, agradecer a vocês dois, mas a gente não vai encerrar sem antes falarmos aqui do Papo Rápido. Ideia de duas convidadas, da Nádia e da Gabi, que estiveram aqui falando sobre investimentos em saúde e que ficou sempre as mesmas perguntas.
Então eu vou começar com a Carol, vou passando para o Thiago depois, tá? São perguntas diretas, rápidas e aqui descompromissadas para os nossos ouvintes também saberem um pouquinho dos temas que atraem vocês dois. Então primeiro, Carol, uma dica cultural ou de viagem, o que você quiser deixar aqui para os nossos ouvintes. Pegando muito na linha do que a gente discutiu, né, da plataforma do LinkedIn, o cofundador do LinkedIn, o Reid Hoffman, tem um podcast que se chama Masters of Scale. Excelente. Sugiro a todos que ouçam. Ele entrevista diversos fundadores, presidentes de empresa para discutir quais que são as estratégias para escalar esses negócios. Então, é muito interessante. Então, essa é a minha dica, Masters of Scale. Muito bacana. E você, Thiago? Boa, eu vou numa outra linha aqui, que é para quem, a maior parte de São Paulo, quem mora em São Paulo, existe uma feira chamada SP Arte. Eu gosto muito de participar de feiras, exposições de arte, e é um grupo que tem crescido muito, já virou o maior grupo de arte da América Latina. A última edição deles foi num grande galpão na região da Lapa, chamado Arca, e é incrível, assim, eles trazem eles trazem núcleos ali do MASP, do Inhotim, e eles mostram, assim, bastante diversidade de arte do Brasil inteiro, assim. Eu fiquei impressionado. Inclusive, na última edição que eu fui, tinha até alguns gringos que eu falei, ué, mas você tá aqui... Não, eu vim para essa exposição. Eu falei, nossa, eu fiquei bem... @SPArt, quem quiser acompanhar, eles fazem essas feiras e exposições a cada 2 meses, assim, acho bem legal. Excelente dica também, muito bom. Eu vou voltar para você, Carol. Agora, nós falamos muito de saúde aqui. E o que você faz para cuidar da sua saúde? Olha, Gustavo, eu vou ser bem honesta. Hoje, quando o Thiago me ligou no almoço, eu tava comendo um hamburgão. Mas faz parte plena também. Segunda, então, é pra mim, não sobra outra alternativa senão fazer muita atividade física, não é mesmo? Então, eu faço musculação, pilates, spinning, eu faço atividade física todos os dias pra compensar, né, a boca grande. Tá bom. A vida é feita de bons momentos. Exato. E você, Thiago? Boa, eu tenho focado bastante na minha saúde mental. Acho que essa vida empreendedora, ela te ensina também como é importante você fazer a sua higiene mental e cuidar bem. Eu tenho usado uma técnica que me ajudou muito, que é journaling, o diário. E quando, meio que no fim do dia, não todo dia, mas pelo menos 2 vezes por semana ou 3 vezes, eu sento e escrevo sobre algumas coisas da minha vida, positivas, negativas, medos, receios. E é incrível como isso ajuda quando você coloca para fora em palavras, isso tira um pouco tem me tirado um pouco da ansiedade do que está por vir do amanhã. Porque é meio que você coloca um ponto final em alguma situação do passado, ou é impressionante quando você escreve alguma coisa, às vezes você acha que você entende os seus problemas e o que está acontecendo. Só que fica muito abstrato, porque é você pensando sozinho ou conversando com alguém. Quando você escreve, aparecem coisas que eu leio e falo, gente, eu não acredito que eu escrevi isso aqui. Né? E até me ajuda a ter respostas também. Então, tenho feito esse trabalho de saúde mental. Importante mesmo, bacana. Confesso que eu também faço um pouco isso para conseguir organizar as ideias, muitas vezes, para tirar da ruminação e passar ali para algo escrito e organizar o diabinho que tem dentro da gente. Né? E você, Carol, agora a pergunta é sobre um podcast. Se você tivesse o seu podcast, quem que você entrevistaria? Nesse cenário político que a gente está vivendo, né, as eleições americanas, elas têm me atraído muito, né? Eu tive a oportunidade de viver por 1 ano em Nova York, e eu achava muito interessante o modo como eles consomem a política, né? Porque lá a política também é uma outra coisa para ser consumida. Então, eu entrevistaria a Kamala Harris, sem dúvida. Eu vejo elas utilizando muito do próprio marketing pessoal e do marketing de influência nas redes sociais para fazer a sua campanha. Então, sem dúvidas, eu entrevistaria ela. Quem sabe um dia. Eu seria um ouvinte, Carol. Você me avisa. E você, Thiago? Boa, eu vou no gancho da Carol também dos Estados Unidos. Eu acho que seria muito legal fazer um podcast em profundidade, assim, sabe, esses mais longos de 3 horas, com o Anthony Fauci. Seria, vamos dizer, acho que a figura do ministro da Saúde americano, algo assim, né, que ele representa ali. E é interessante porque ele navegou por praticamente
todos os presidentes que a gente ouve falar nos últimos 30 anos. E ele teve uma missão bem difícil, né, na pandemia do Covid-19, porque ele acabou sendo a grande figura global sobre o que fazer, não fazer. Então seria muito legal conhecê-lo e poder fazer algumas perguntas até polêmicas assim para ele sobre coisas que aconteceram em relação ao início da pandemia, assim. Como tomou pancada, né? Nossa, e ainda toma, né? Até hoje. Pois é, também seria interessante. Achou 2 boas dicas. E para a gente encerrar, Carol, qual que é a sua inovação preferida? É engraçado que eu estava com outra na cabeça, mas quando vocês falaram do journaling, eu concluí que, na verdade, a minha inovação preferida é o iPhone. E, inclusive, a gente tem dentro do Apple Health agora a possibilidade de fazer o journaling dentro dele, né? Olha, bacana. Então, milhares de produtos e empresas passaram a existir graças ao advento desse telefone, né? Então, essa é a minha inovação preferida. Boa, e para fechar você, Thiago, qual que você escolheria? A minha é analógica, a inovação. É uma inovação que foi implementada no Hospital Grajaú, em 2021, pelo Instituto de Responsabilidade Social do Sírio-Libanês, que faz a gestão do hospital. Eles conseguiram, com essa inovação, reduzir em 32% o tempo de diagnóstico para AVC no pronto-socorro. E aí, quando eu falo sobre isso, todo mundo fala, pô, é uma tomografia nova, uma ressonância, um AI. Não, eles fizeram 2 coisas. Eles colocaram uma campainha na recepção do hospital. Então, quando chegava algum caso, a pessoa da recepção apertava uma campainha, já liberava, avisava a tomografia que ia chegar um paciente AVC. E eles treinaram recepcionistas, seguranças e todo o time de limpeza operacional que ficava no hospital sobre os principais sinais de AVC. Reduzir em 32% analógico. Olha aí. Campainha. Olha aí. Tá? Para mim é uma das favoritas. Muito bom. Poxa, nem sempre a inovação é tecnologia, né? Mas esse é o ponto, né? Esse é o ponto. A tecnologia muitas vezes é a invenção, a inovação é a aplicação ali na prática. Que vocês trouxeram aqui 2 exemplos, né? De uma inovação analógica e de uma invenção, porque já existia smartphone antes do iPhone. A gente lembra de alguns, teve gente que desdenhou, inclusive, né? Quando saiu o iPhone, não, ninguém vai usar isso e tal. E, bem, vimos para que caminho foi. Então, muito obrigado de novo. Fiquei muito feliz de ter você aqui, Carol, e você, Thiago. Conversamos e muito bem sobre marca pessoal, inovação, empreendedorismo. Eu já previa que ia ser bom, mas superou minhas expectativas. Aprendi bastante e fico feliz de contar com vocês 2 ali na comunidade de inovação em saúde. Vamos disseminar por lá trechos do que conversamos aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês 2 aqui hoje. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer. Obrigado pelo convite e estou animado para continuar a conversa lá no grupo de inovação em saúde. É verdade, mandem perguntas. É isso daí. Então, depois daqui, continua a conversa nos grupos da comunidade de inovação em saúde, no LinkedIn da Carol, do Thiago, no meu. Então, a ideia é que a gente continue, vai ser um podcast de 3 horas, talvez dure até mais, né? Pode ter várias perguntas e tal, e eu recebo vocês depois de volta aqui para outros episódios. Combinado. Fechado, Gustavo. Para você que está nos ouvindo, não se esqueça de seguir o Expertcast na sua plataforma preferida de podcast, nos dar 5 estrelas, compartilhar com seus amigos, contatos, divulgar nas mídias sociais. É assim que nós conseguimos disseminar conteúdo de alta qualidade da inovação em saúde. O Expertcast tem o apoio da Agfa, a produção da SoulPods, e se você se interessa por inovação, não deixe de participar da nossa comunidade Inovação em Saúde. Acesse o nosso site em www.inovaçãosaude.com e faça a sua inscrição. Nossos grupos são abertos e de acesso gratuito. Muito obrigado e até o próximo episódio.